Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aula, né? Hoje nós vamos estar trabalhando, nessa videoaula, vamos falar sobre os modelos de banco de dados. Até agora nós falamos bastante sobre o sistema gerenciador de banco de dados, qual a importância dele, né? Como que ele surgiu nas organizações. E aí nós vamos agora falar então como criar essas bases de dados, né? Como criar esses nossos modelos, como pensar como que vai funcionar a nossa base de dados aí. Então vamos começar falando sobre que são esses modelos, qual a estrutura deles, né? Qual a hierarquia deles, né? Como que eles funcionam, o que vem, qual o primeiro passo, o que eu preciso fazer para criar uma base de dados, o que é necessário que, isso, né, que eu faça para que a minha base de dados funcione. Né? E também pensando no funcionamento dela para recuperar os dados futuros depois, ok? Então vamos trabalhar com isso agora. Então, já falamos sobre esses sistemas gerenciadores, agora então nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos. Né? Então, o que são modelos de dados? Então, os modelos de dados, né, ou modelos de banco de dados, né, pode ser falado dessa forma, modelos de dados ou modelo de banco de dados, é uma descrição formal de tipos de dados que estão armazenados no banco, ou seja, você vai descrever quais os dados, que tipo de dados vou ter armazenado no meu banco de dados e como que eles vão se relacionar também. Então, por exemplo, em uma indústria, o modelo vai informar então para cada produto é, que, que vai ser armazenado, por exemplo, do produto. Quais os dados são importantes a respeito do meu produto? O código dele, o preço, a descrição, né? Então, isso são informações importantes, por exemplo. E o que ele não informa? Né? Na verdade, então, o modelo ele não vai falar quais os produtos vão ser armazenados no banco. Então, não pense em quais produtos, por enquanto. Pense nas características gerais do produto, ok? Então, quando a gente for criar os nossos modelos, vamos pensar dessa forma, pensar no que vai ser armazenado a respeito daquele assunto. Né? No celular, por exemplo, o que é importante? É, vou, vou colocar lá o iPhone, o Samsung, sei lá? Não. Eu vou colocar o que ele tem ali, o que o celular tem. Ele tem um processador, ele tem memória, ele tem uma tela, né? Qual a resolução da tela, qual o sistema, né, que ele utiliza. Então isso são dados importantes. Então, a respeito de uma forma geral, tentar abstrair quais os dados são importantes a respeito daquele assunto ali. Então, isso são a partir desse conceito que a gente cria os nossos modelos de dados, ok? Ou modelos de banco de dados que por sua vez são cada modelo que a gente cria recebe um nome também de esquema de banco de dados. Pode ter esse nome também. Então, quando eu falar em modelos, né, modelos ou esquema de banco de dados, às vezes pode ser sinônimos, ok? Então, para construir um modelo, a gente precisa de usar alguns tipos de linguagem de modelagem de dados. Pode ser uma linguagem textual ou linguagem gráfica, beleza? Textual você vai descrever mesmo, escrever lá quais os dados vão ser armazenados, depois nós vamos ver isso melhor. E também pode ser desenhado, criado um diagrama, né? Colocado lá uns desenhozinhos que vão representar como que os dados, quais dados vão ser armazenados. Por exemplo, um texto, uma figura, né, uma imagem. Então, esses dados vão ser representados de várias formas nos modelos de dados, ok? E existem níveis de abstração. O que são níveis de abstração? Quanto maior o nível de abstração, mais fácil vai ser para o usuário final entender, só que menos detalhado ele será para a máquina, digamos assim. Né? Então, quanto maior o nível de abstração, mais parecido com a linguagem humana. Quanto menor o nível de abstração, mais parecido com a linguagem de máquina. Então, nesse nível de abstração, vocês podem ver que o modelo conceitual então, é o mais parecido com a linguagem humana, que ele está mais ao maior nível de abstração aqui. Então, esse modelo conceitual ele é uma fase inicial, digamos assim, da construção de um banco de dados. Então, é nele que a gente vai desenhar ali, errar mesmo, né? Testar, é, fazer ligações que às vezes depois vão ser mudadas. Então, é nesse modelo conceitual aí que está a chuva de ideias aí, né? Vem na cabeça, a gente vai fazendo, montando, moldando, até chegar a um conceito, né? Um modelo interessante ali para o nosso banco. Existem depois um pouco menos abstrato, o modelo lógico. Aí já começa a se pensar um pouquinho mais a respeito da máquina, de como vai ser armazenados os dados. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre ele aí.
E o modelo menos abstrato é o modelo físico. Aí sim, vai usar a linguagem SQL para criar um banco de dados lá no para criar uma base de dados no banco de dados, né, no SGBD. Então esse modelo físico ele já é mais parecido com a linguagem de máquina, digamos assim, né, uma linguagem já menos abstrata, já mais próxima da linguagem de máquina ali que nós vamos ter que definir os nossos bancos de dados utilizando linguagem SQL, tá? Então, o primeiro deles é o modelo conceitual, né? O modelo conceitual ele é independente do SGBD que nós vamos usar, como eu disse, é uma chuva de ideias, ou seja, você nem sabe qual banco vai usar ainda, você está só pensando como que você vai armazenar seus dados no banco lá, né? E quais são dados importantes a respeito daquele assunto. Então ele registra a estrutura dos bancos de dados, né? Ele não registra como esses dados vão ser armazenados e nem quais dados vão ser armazenados para um SGBD específico, tá? Então ele é um modelo bem, né, bem tranquilo. Vocês vão ter que entender ele, né, entender o modelo, por quê? Porque como administrador de banco de dados, vocês vão ter que ter uma noção, né, óbvio, de olhar um modelo de banco de dados e entender como que ele está funcionando ali. Então é importante que a gente entenda o modelo conceitual. O modelo conceitual ele utiliza um diagrama. Geralmente ele utiliza diagrama. Ele não vai ser utilizado textual, né? A gente falei que existe a forma textual e a forma gráfica. O modelo conceitual usa forma gráfica, usa desenhos para poder mostrar como vai funcionar a sua base de dados, ok? Então a técnica mais difundida de modelagem, modelagem conceitual, é a abordagem entidade-relacionamento, ou ER, né? Ou DER, que é o diagrama entidade-relacionamento, tá? Não é o departamento de estradas e rodagem, né? É o diagrama entidade-relacionamento. E esse diagrama, ele vai usar essas figurinhas aí que vocês estão vendo. A gente vai usar bastante elas, então vocês vão entender bem elas aí. Mas ela usa basicamente essas figurinhas aí e essas descrições, né, essas escritas aí. Existem variações desse modelo, tá? Que variações são essas? Essas variações podem ser, por exemplo, aqui a elipse ficar, o nome do campo ficar dentro da elipse, não fora do jeito que está aqui, tá? Então essa é uma variação do diagrama entidade de relacionamento. Mas o que a gente vai usar é esse daqui, ou seja, o produto está aqui, eu vou armazenar dados sobre ele. Que dados? Vai ser o preço, vai ser o código, vai ser a descrição, né? O nome, a descrição seria o nome, né? O que é o produto, né? Então, isso, pessoal, é abstrair, né? Pensar quais os dados são importantes a respeito do produto, né? Não o produto em si, pensar, vou armazenar sabão em pó, ou vou armazenar tomate. Pessoal, isso são produtos, mas eu quero características que eles têm em comum, que eu vou armazenar dados sobre ele, a descrição, tomate, tá? O preço, tá, o preço é tanto. Unidade, por exemplo, aqui poderia ter importante colocar unidade, aqui é quilo, né? Então, ou seja, aquele preço vai ser por quilo, né? Ou por caixa, né? E assim vai. Então, são informações que são importantes a respeito de qualquer produto, não só de um produto específico, ok? Tipo do produto, então, tipo do produto pode ser importante também. Então, descrição do tipo do produto, né? O código do produto, né? Então, isso, o código do tipo do produto, digamos assim. Mas isso aqui não vem ao caso agora, depois nós vamos comentar mais sobre isso. Mas esses são os desenhos que vão ser utilizados. Um, um retângulo, um losango, né, um elipse ou uma bolinha aqui, né? Para definir. Então, isso são os desenhos do diagrama entidade relacionamento que a gente vai estar trabalhando. Depois do modelo conceitual vem o modelo lógico. O modelo lógico ele já é um pouquinho menos abstrato, né? Ou seja, ele já vai pensar um pouquinho. Geralmente ele é visto por desenvolvedores, aí já começa já a parte da administração e dos desenvolvedores de banco os nossos programadores, digamos assim, né? Então essas pessoas vão entender melhor. Já o usuário final não vai entender tão bem assim o modelo lógico, tá? Por quê? Porque ele já vai depender de um tipo particular desse SGBD que está sendo usado, ou seja, já vai começar a pensar em tipos de dados que o SGBD suporta, né? Qual a forma que ele vai ser organizado, né? Como que ele vai ser relacionado, então já começa a pensar nesses tipos de operação. Chaves, né? O conceito de chaves estrangeiras, chaves primárias, assim vai, tá?
Então, no modelo lógico que está representado de forma gráfica. Parece com uma tabela, né, lá do Excel. Foi colocado aqui já dados. Eu não gosto muito de colocar essa parte assim de dados, não. Aqui, na verdade, foi só para dizer para vocês que depois vão ser colocados os dados dessa forma. Mas o que é importante para a gente é esse local que está em preto aqui, que são os nomes dos campos. Então, ó, COD tipo produto, COD tipo prod. Isso aqui, pessoal, como eu já disse, lá no modelo conceitual poderia ter escrito normal, como a gente fala, código do tipo do produto, por exemplo. Aqui não, aqui tem que ter um nome, já não pode ter espaço mais, né? Eu poderia ter colocado underline se eu quisesse, mas não utiliza, tem uma limitação aqui de tipos de caracteres que são utilizados, tá? Não posso usar caracteres especiais, acentos, né? Espaços, cedilhas, por exemplo, não posso utilizar, beleza? Então, ó, então isso aqui são importantes, a representação gráfica do modelo lógico. Já a representação textual é assim. Então, ó, tipo de produto, código de tipo de produto, vírgula, descrição de tipo de produto. Tem um sublinhado aqui dizendo que é a chave primária, né? Que depois nós vamos falar bastante sobre ela. Produto também tem aqui o código de produto, descrição, preço do produto, código de tipo de produto. Está dizendo aqui que código de tipo de produto referencia tipo de produto, então significa que ele tem uma ligação com o tipo de produto, né? Ele está ligado uma coisa na outra, que também é importante para os bancos de dados relacionais. Depois nós vamos falar bastante também sobre isso. Então, cada conceito desse a gente vai estar comentando melhor sobre isso no futuro. O modelo físico, né? O modelo físico ele contém detalhes do armazenamento interno das informações. Ou seja, o modelo físico aí, né, ele vai ser compreendido melhor pelos DBAs, né, pelos administradores de bancos de dados e pelos desenvolvedores. Então, detalhes que eles não têm influência sobre a programação das aplicações, o modelo físico, né? Só que eles influenciam a performance do processo das aplicações, né? E se influencia na performance, tem a ver com suporte, né? Suporte de banco de dados, suporte de informática. Então, tem a ver com a nossa área aí, né? Então, a gente tem que aprender um pouquinho sobre esse modelo físico aí, beleza? Então, eles são usados por profissionais que fazem sintonia de performance de banco de dados, ou seja, né, que vai ser responsável por melhorar a performance, fazer backup, né, melhorar a segurança. Então, o modelo físico ele vai servir para isso. Ele utiliza uma linguagem chamada de SQL, como a gente já falou anteriormente. Então, os bancos de dados são componentes importantes do sistema de informação, é óbvio, né? A gente já falou muito sobre isso. O projeto é uma atividade essencial na fase de desenvolvimento. A falta de abordagem adequada, elas causam ineficiência, problemas de manutenção, né? E a causa é a falta de clareza em entender a natureza exata em um nível conceitual, um nível mais abstrato, né? Então, olha só, então o modelo conceitual ele é considerado um dos mais importantes nos bancos de dados, exatamente por isso, né? Porque se der um problema aqui, você não entendeu direito, né? Você não teve clareza para entender quais os dados são importantes armazenar, qual a natureza desses dados, então isso vai refletir, obviamente, no modelo lógico e também no modelo físico. As etapas de criação no banco de dados é essa daí, né? A etapa do modelo conceitual, projeto lógico e projeto físico. A gente já falou, né? Então, de acordo com o nível de abstração, a gente vai entrando, né? Ou seja, a gente vai vindo do nível mais alto de abstração para o mais baixo, né? Então, ó, primeiro a análise de requisitos. Essa análise de requisitos aqui, pessoal, geralmente é feita através de uma conversa com o dono do sistema, por exemplo. O que ele quer armazenar? Então, ele vai falar para você como vai funcionar o sistema dele. Eu preciso armazenar dados a respeito das minhas compras, das minhas vendas, né? Que dados são esses que eu preciso? Eu preciso saber o código do produto, né? Ele vai falar lá, né, com as suas palavras, o que ele quer do seu sistema. A partir dessa análise de requisitos, nós vamos ver técnicas para extrair modelo dessa análise de requisitos aqui, beleza? Então, a partir dessa análise, aí tem a modelagem conceitual, o projeto lógico, o projeto físico e a última coisa aqui, ó, depois do projeto físico, aí sim nós vamos ter nossa base de dados pronta para ser utilizada. Então, a análise de requisitos, a descrição, né, como a gente já está falando aqui, a modelagem conceitual, que está marcada aqui agora em preto,
É a descrição de mais alto nível, não contém detalhes de implementação, ela é independente da CGBD, já falamos anteriormente, é o ponto de partida do projeto. Né? O projeto lógico descreve a estrutura, ele é obtido a partir do mapeamento do objeto conceitual, ou seja, esse projeto lógico ele vem do conceitual, ele não é isolado do conceitual, né? Ele vem do conceitual, então ele é obtido a partir do conceitual. Depende da classe de modelos de dados utilizados pelo SGBD, mas não do SGBD específico ainda, né? Não escolhemos ainda, mas já deve estar pensando em qual SGBD nós vamos utilizar. Futuras alterações no modelo lógico devem ser primeiro efetuadas no modelo conceitual, tá? Então, ó, se tiver algum problema, mudei aqui alguma coisa, foi importante mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no conceitual e vou mudar lá também antes, tá? Então, isso é um processo que a gente fala de refinamento. Então, mudou aqui, vem cá e muda aqui também. Aí, refaz o processo de novo. Se mudou aqui, muda aqui também. Então, nós vamos estar com esses dois interligados até ficar um projeto bem estruturado. Ok? Então, não houve mudanças em qualquer um desses processos, nós temos que trazer isso para o outro modelo. Por último, o modelo físico, né? Que aí sim vai mapear, vai vir do projeto lógico, do modelo lógico anterior, né? Que vai ser criado um modelo físico, um projeto físico. Então, vai descrever e implementar na base de dados, vai descrever a estrutura de armazenamento, os métodos de acesso, por exemplo, alocação de espaço, particionamento de disco físico nas tabelas. Então, isso aqui tudo vai ser definido no projeto físico, né? Que é a última parte. Tudo isso aqui nós vamos fazer na última parte dos nossos modelos. Então, o processo de modelagem, ele tá quase acabando aqui, pessoal, então eu vou terminar, tá? Nosso tempo já ficou meio grande, mas eu estou quase acabando aqui. Então, o esquema físico é influenciado pelas fases anteriores, que a gente já falou, né? Tudo está interligado, então o conceitual influencia no lógico e o lógico influencia no físico, é evidente. A fase do projeto conceitual ela é tida como a mais importante, a mais delicada do processo, eu já comentei também sobre isso. Então, a gente tem que focar bastante no modelo conceitual. Nós não vamos ficar muito tempo focado nele, porque nosso foco da nossa disciplina não é bem esse, de ficar pensando muito no modelo conceitual. Mas ele é o mais importante e deve ser ajudado, né? Deve fazer parte do nosso dia a dia também, como DBAs, né? Como auxiliares de gerentes de banco de dados aí. Então, o processo de modelagem ele é bilateral, ou seja, projetista, né? Deve ter uma colaboração aí, né? Entre projetistas e usuários, tá? Então, toda a equipe que vai projetar o banco de dados deve entender, né? E transformar aquilo que o usuário quer nos esquemas, né, nos modelos conceituais, futuramente lógicos e físicos, né? Já o usuário deve saber descrever também as suas necessidades e deve conhecer também o significado dos dados. Ele tem que olhar ali o modelo também, entender um pouquinho para ver se está tudo certo, né? E isso é a colaboração bilateral que a gente fala. Então, os dois têm que ter uma comunicação para que um ajude o outro a criar o melhor modelo conceitual possível. Então, o que a gente vai ver, né, nas nossas próximas aulas, então? Uma modelagem conceitual. Nós vamos partir de alguns requisitos, nós vamos ver alguma técnica de identificação do nosso modelo conceitual a partir dos requisitos. Não vou aprofundar muito, mas vocês vão entender esse processo. Depois, a partir da modelagem conceitual, vai ser criado um diagrama de entidade de relacionamento desse modelo conceitual, né, óbvio. A partir desse diagrama, vamos construir um modelo lógico e no modelo lógico vou criar o modelo físico, né, que é a criação efetiva das minhas tabelas do banco de dados, lá onde eu vou armazenar os meus dados, onde eu vou estar armazenando os meus dados, que é aqui, ok? Então, da modelagem conceitual é gerado um diagrama de entidade de relacionamento, um projeto lógico a partir dessa modelagem conceitual, a partir desse diagrama, e o modelo físico no final de tudo, beleza? Então, por hoje, né? Por essa aula, né? Nós vamos ficar por aqui e fiquem atentos aí às nossas atividades, né? Que a gente tem para fazer. E a próxima aula a gente continua então falando sobre esses nossos modelos. Na verdade, a gente fiquem atentos também lá no ambiente virtual, ok? Então,
boa aula aí, né? Boas atividades para quem for fazer as atividades. E até a próxima aí.